começar a gravar, né? Vamos começar a aula aí e tal. E à medida que o pessoal for entrando, a gente vai incorporando aí. E aí, vocês, tudo bem com vocês? Tudo jóia aí? Estamos indo Vamos... aí, professor. Beleza, então. Então aí, estão como finalizando já, né, o semestre, o ano atípico esse. Pegou todo mundo, né, de prevenido e coisa que não esperávamos que fosse chegar na situação, mas de qualquer sorte, as instituições trataram de se adaptar, né, à situação, de acomodar a situação, para que a gente pudesse, né, ter as aulas, né? Pelo menos isso, né? Então, algo aí que é positivo, né? Então, é, vocês ficaram com alguma dificuldade alguma dúvida durante os cursos? Alguma, digamos assim, alguma parte da literatura brasileira que estudamos até o momento, tiveram alguma dificuldade, vocês tiveram alguma dificuldade? Acho que foi tranquilo, professor. Foi tranquilo? Então, eu queria somente dar uma revisãozinha, conversar com vocês, para ver como é que estão, a questão da prova, se tiver alguma dificuldade, alguma coisa que a gente quisesse, se vocês quisessem que a gente passasse para vocês aí, né? E reunir vocês e ver como é que vocês estão. Era essa. Então, é isso que eu queria ver com vocês. Mas no caso, vamos passar, por exemplo, né, sobre o arcadismo. Vocês ficaram com alguma dificuldade em relação a isso? Sobre o quentismo. Vou pegar aqui uma aula aqui. Só um pouquinho. Vou pegar aqui para vocês aqui. Pois, mas vamos dar uma passadinha rapidinho no arcadismo, para ver aí como é que vocês tiveram alguma dúvida. Eu vou só passar brevemente aí, a gente pode comentar um pouquinho, se vocês quiserem. Vou pegar aqui, ó. Saiu alguma coisa para vocês aí?
Ó, se chegar alguém, que quando às vezes coloco a imagem, às vezes eu coloco, eu não consigo ver quem entra. Vocês me Saiu. avisam, tá? Uhum. Saiu sim, professor. Tá passando aqui na tela. Se passar alguém aí, vocês me avisam se chegar alguém, tá? Beleza. Então, é o marcarismo, que é o neoclassicismo no século XVIII. Aí no mundo aconteceu esses eventos, né? No caso, a Revolução Gloriosa, a Revolução Industrial, ambos na Inglaterra, depois de independência dos Estados Unidos. Então, esses foram momentos em que fizeram, né, com que o arcaísmo se sobressaísse, né? O progressismo, o progressivo descrédito das monarquias absolutistas que havia na Europa que foram morrendo, né? A aristocracia feudal e a burguesia que cresceu. Esses foram pontos no mundo, basicamente na Europa e nos Estados Unidos um evento aqui, mas basicamente tudo na Europa. E no Brasil, que o evento que mais marcou o arcadismo foi a Inconfidência Mineira, né? Aí vem, na época, os pensamentos existentes, que eram o iluminismo, né, que é o uso da razão como meio para satisfazer a necessidade do homem, e esses movimentos, como o movimento da independência do Brasil, a Conferência Mineira, foram tudo inspirados nas ideias iluministas. Então, o iluminismo fez com que a razão se Professor sumiu. sobressaísse. Ah? Sumiu, Como? nós não estamos ouvindo. Tá chegando Eu não estou falhado. ouvindo, não? Não estou vendo a mensagem? Não estou vendo aí o Não, slide? não tô ouvindo o senhor direito, tá chegando cortado. Ah, tá. E agora? Professor, Me ouve bem? agora sim. Estão me ouvindo bem? Agora sim. Tá. É. Pode ser problema de conexão. Isso aí, como hoje choveu, né? Não sei o que tem a ver, mas normalmente às vezes chove e fica ruim a conexão, né? Dependendo somente de alguns. Tá, então, justamente, então o iluminismo foi um dos pontos em que mais é, influenciou no arcadismo. No caso, a razão, né? Que agora o homem veio muitos fatores aí, no caso, o antropocentrismo, no caso, o homem como centro, a questão da religião fica um pouco relegado a essa situação, né? Porque antigamente a religião era muito, influenciava bastante nas decisões do ser humano, né? Então, mas com o iluminismo aí começou a haver uma diferença nisso aí, o homem passou, digamos, a razão, o que ele pensa, não a fé em si, mas a razão é o que vale, né, para o ser humano, né? O laicismo, que a igreja e o Estado se separaram, que havia essa união igreja e Estado, então isso aí houve problemas muito sérios por essa questão, toda essa separação, né, que não deve estar junto. Estado é uma coisa, a igreja é outra, né? A política, economia, educação decidida por leigos, não existido por membros da igreja. O liberalismo, que é a ideia política que defende sistemas representativos, direitos civis, igualdade para todos os cidadãos, não era centralizado. Por exemplo, o absolutismo, no caso, privava de todas essas coisas aí. O empirismo, que é muito forte a corrente filosófica, que vem na questão empírica, quer dizer, na experiência sensível. É assim, através da observação. O empirismo vem muito a questão da observação. Então, a experiência é que gera tudo isso. Então, não é algo, digamos assim. Então, a experiência que o homem tem, a observação com que ele faz, tudo isso aí é o que é importante para o ser humano, né? Para o conhecimento. Então, não é algo assim, tipo assim, não é meio matemático, né? Nesse caso, a corrente empírica. É mais uma meia prática e tem a ver com a questão de observação das coisas. Você observa e vê o desenvolvimento das coisas, né? Então, a experiência que o ser humano tem é importante. E não aquilo, digamos, que se diz que ela é mais ou menos assim. Então, a característica principal foi a expressão artística da burguesia, né? A burguesia se destacou, né? O momento literário, né? A característica principal dos movimentos, né? No caso, que é o movimento literário, que é a linguagem do século XVIII, vemos que ele bismo.
adequação do homem à harmonia e serenidade da natureza, certo? Isso. O pastoralismo, que é a celebração da vida pastoril, vista como um eterno edílio entre pastores e pastoras. Você vê nos movimentos, nesse movimento arcádio, vê muito nas poesias, por exemplo, pastores, pastoras. É tudo envolvido na questão da natureza em si, na vida do campo, não da cidade. Né? Essa é a característica do movimento. A ausência de subjetividade, então não expressa o seu próprio eu, adota uma forma pastoril. Então, que era comum os escritores usarem pseudônimos em seus poemas, quer dizer, nomes falsos, né? Apelidos, né? Por exemplo, Cláudio Manuel da Costa, no caso ele é o Gloucester Saturno, Tomás Antônio Gonzaga é Dirceu, Basílio da Gama é Termino Cipílio, então eles não colocavam os nomes deles mesmo, mas sim só bem pseudônimos, não só. Que hoje em dia se utiliza muito isso. Vou dar um exemplo para vocês. Você sabe como é o nome do. Você sabe como se chama. Você conhece aquele pianista? Ouviu falar daquele pianista chamado Richard Clayderman? Quem ouviu falar? Ou quem já ouviu alguma música dele? Já, Então, professor? sabe como é o nome dele? Não. Sabe? E ele não é inglês, ele é francês. O nome dele é Philippe Paget. Nossa, nada a ver. Então, mas por que ele usou pseudônimo? Porque usando o nome, no caso em inglês, né, para ele, né, era mais, digamos, ele ficaria mais conhecido do que o nome dele francês, o nome artístico, pseudônimo. Então, ele não se chama Richard Clayderman, se chama Felipe Paget. E muitos outros casos aí, se coloca nomes de artistas, eles mudam os nomes deles, ou às vezes mudam o sobrenome. Então, a lista de pessoas aqui, se for olhando, que muitas vezes mudaram os nomes, ou abreviaram o nome. Tem um autor, tem um cantor, é o ai, o nome do indivíduo, sobrenome Bolton, que canta uma música muito bonita. Ele mudou o sobrenome dele, o sobrenome original é russo, mas ele pegou e fez uma modificação no nome dele para ficar, digamos assim, para ser mais, se tornar mais conhecido do que colocar o nome dele russo. E muitos outros que têm nomes complicados, eles mudam também o nome, mudam para que se torna, digamos, coloca o nome artístico para ser mais conhecido, ou simplesmente para que não seja conhecido quem é o indivíduo. Nesse caso aí, nesse caso aí, eles colocaram nomes justamente para que não fosse eles, como se estivesse se escondendo do verdadeiro eu e colocar o nome de outro indivíduo. Era ele, mas ele não colocava, mas não era ele, era ele que estava ali, mas o nome é como se fosse outra pessoa. Então, quem não conhece isso pensa que é outra pessoa, mas que na realidade é o próprio autor que coloca esses nomes, né? Então, é a questão do amor galante, que é o amor entendido com um conjunto de fórmulas convencionais. O Jerry Urban, que é a fuga da cidade, que já falamos isso, né? Que a ideia é a vida do campo, que eles se baseavam, foi baseada aqui nesse filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, que diz que a civilização corrompe os costumes do homem que nasce naturalmente bom. Então, por quê? Então, a cidade, né, as cidades e toda essa questão de civilização corrompe o homem. Então, vamos para onde? Vamos para o campo. Então, vamos para a vida do campo, vamos sair vamos para a natureza, vamos sair desse mareado de pessoas, entendeu? Meio assim. Então, aura mediocritas, que é a vida medíocre e materialmente mais rica em relações espirituais, conversalismo amoroso, o carpe diem, desejo de viver bem, viva bem, né? Essas são as ideias, né? Então aqui está o quadro de características do arcadismo, que conta a forma ele é vocabulário simples e o conteúdo pastorilismo, frases em ordem direta e conteúdo do bucolismo, ausência quase total de figura de linguagem, o gerúndio fugir da cidade, o conteúdo, né? A forma, manutenção do verso decassílabo, do soneto de outras formas clássicas, aura medicritas, vida simples, aí tem nome de cultura grego-latina, deuses pagãos, que vimos que eles buscam lá no classicismo, né? No classicismo, buscam nos poetas clássicos, revivem, né? Por isso chama neoclassicismo. Idealização amorosa, racionalismo, ideias iluministas, e o Capediano viveu o presente de bem.
Então, o Arcadismo em Portugal, que já falamos, né? E a fundação da Arcadia Lusitânia, em 1757, as academias literárias que contribuíram para isso, né? Na primeira metade do século, temos o reinado do Dom João V, que vive as grandes riquezas do ciclo de ouro de Minas Gerais, desperdício de obras monumentais, manutenção da Inquisição, influência aristocrática e clerical, tal, todas essas questões aí. Manuel Maria Barbosa do Bocage, já ouviu falar nele, né? A gente comentou sobre ele, né? Vocês lembram? Quem é esse indivíduo? Então, o pseudônimo dele, Eumano Sadino. Eumano é anagrama de seu primeiro nome, quer dizer, Mano de Manuel, né? Mano. Sadino é referente ao rio Sado, em Setúbal. Possivelmente ele nasceu, olha, nasceu em Setúbal, justamente por isso, ó, rio Sado, em Setúbal. Então, ele colocou isso aí, um pseudônimo, mas, tipo, digamos assim, não foi algo totalmente diferente, né? Algo que combinava com ele. No caso, Manuel Sadino, quer dizer, rio Sado em Setúbal, tipo, que ele era de lá, né? Nascido em Setúbal. Então, vimos que a vida dele foi marcada por sofrimentos, pelo sucesso de toda a ordem quanto às agitações, aventuras polêmicas. Em 15 anos ingressou no serviço militar no regime de Setúbal, 20 anos ocupado da Marinha Real, foi para Goa, na Índia, onde serviu por 3 anos, que na época Goa pertencia a Portugal, né? Portugal tinha colônia lá também. E depois aí, em 79, foi transferido para o Damão, de lá, e depois fugiu para a China, voltou para Portugal, então, tal, tal. Então, foi na lírica, em especial nos sonetos, que Boccaccio atingiu o ponto alto de sua obra, embora também tenha se destacado como poeta satírico e erótico. Ele é mais conhecido justamente pela essa questão do erotismo. Eu lembro de quando era criança, que eu até comentei com vocês, que esse indivíduo. Não chegou ninguém não ainda, né? Mas alguém chegou? Alô? Oi? Não, professor. Tá. Então, é, ele sempre a linguagem é uma linguagem bem erótica, bem, digamos, até uma linguagem bastante, digamos assim, um pouco depravado até o indivíduo, né? Bom, mas Boccaccio é considerado o melhor escritor português do século XVIII. Olha só, ao lado de Camões e de Antero de Quental, um dos três maiores sonetistas de toda a literatura portuguesa, apesar de ser satírico e erótico. Isso ocorreu porque sua obra traduz o momento transitório que viveu, ou seja, um período marcado por mudanças profundas, como a Revolução Francesa e o florescimento do romantismo. Né? A obra de Boccaccio, em sua totalidade, não é arcade nem romântica, é uma obra de transição, que apresenta simultaneamente aspectos dos movimentos literários. O arcadismo no Brasil que nós vimos, o contexto histórico está em Minas Gerais, né? A descoberta do ouro, né? Começou na Vila Rica. Minas Gerais tem o dois, tanto do arcadismo quanto do barroco. Bem presente o barroco em Minas Gerais, é muito forte. Cidades como Ouro Preto, né? Que é Vila Rica, e outras cidades ali, São João do Rei. Quem visita essas cidades pensa que está nessa época, século XVII, século XVIII, e encontra aquelas casas, casarões portugueses antigos, estilo barroco. Né? Então, aí houve influências arcade portuguesas nos povos brasileiros, conflito entre o Império com a Conferência Mineira, né, que criou a independência, a expulsão de Jesus no Brasil, então tudo isso. Cláudio Manuel da Costa foi quem deu início ao arcadismo no Brasil. Então, vem pregado de nacionalismo, luta pela independência, como Tomás Antônio Gonzaga, primeira cabeça da Inconfidência, segundo Joaquim Silvério, delator da Inconfidência Mineira, e esse cara morreu, né, juntamente com Tiradentes. Então, ele mais um outro, os dois, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, que eram confidentes na época, né, da Conferência Mineira, os dois, né, foram presos, né, juntamente com Tiradentes.
O nome do indivíduo, Manuel da Costa como Glauceste de Saturno. Então, próximo à cidade de Mariana, que ele nasceu, né, faleceu até com 60 anos, com boa idade. Comparando dos românticos que nós vimos aí, né? Que os caras com 20, 30 anos estavam morrendo, esse pessoal viveu até bastante tempo. Então, ele liderou poetas arcadistas brasileiros, né? Tem as obras poéticas, que é considerada a marca inicial do arcadismo brasileiro. Essas obras dele são essas obras. É uma poesia lírica. E tem um poema épico, a Vila Rica tem um poema épico falando sobre a história da cidade. Tomás Antônio Gonzaga é conhecido como Disseu, que era português, nasceu lá, mas o pai é brasileiro, visão da Bahia, famoso em Coimbra, o cara é jurista, ele tem uma boa bagagem acadêmica, né? Então, apaixonado pela jovem Maria Joaquina Doroteia de Seixas, Gonzaga dedicou os poemas líricos de Maria de Dirceu. Se você sentir aqui, seria Marília de Tomás Antônio Gonzaga. Então, essa Marília pertencia a Dirceu, que era ele, retratado como Dirceu e a amada como Maria. O estudioso Rodrigues Lapa aprovou serem dele também as cartas chilenas, corridos de poemas anônimos que satirizavam o governador Luiz da Cunha Menezes, seu desafeto. Então, Marília de Dirceu, que dividiu em duas partes, né, já vimos isso, né? Que é a primeira parte contém poemas escritos na época anterior à prisão dele, e a segunda parte que é escrita na prisão da Ilha das Cobras. Então, a primeira parte dela escreveu antes de ser preso, a segunda parte quando estava preso. A obra satírica, como Cartas Chilenas, é considerada a principal obra satírica do século XVIII, foi atribuída a ele. Então, são poemas satíricos em versos decassílabos brancos que circulavam em Vila Rica, pouco antes da independência mineira. Então, ele fazia sátira disso aí do período, né? São as coleções das 13 cartas assinadas por Critilo, que é ele, endereçada a Doroteu, Cláudio Manuel da Costa. Ele mandava a ele. Então, Gonzaga e Costa, eles se, no caso, trocaram, no caso, correspondência. Cristina é um habitante do Santiago de Chile, na verdade, Vila Rica. Narra os desmandos despóticos e narcisistas do governador chileno Fafarrão Minésio, na realidade, Luiz da Cunha Menezes, governador de Minas até a Independência Mineira. Então, nota, por isso chama-se carta chilena. Na realidade, ele colocou o pseudônimo nele e até a cidade trocou. Né? No caso, em vez de dizer Vila Rica, ele colocou como Santiago do Chile, né? Mas pela leitura dava para ver que a cara tinha tudo a ver com a situação no qual ele encontrava, que era em Vila Rica. E o indivíduo lá, o fanfarrão, então em Minésia, era fazer alusão ao governador de Minas. Né? Então é por aí, né? Obras épicas temos o Araguaia, José Benito da Gama, Caramuru, Frei José de Santa Rita Durão. Né? Então a gente fala sobre essa questão do Uruguai, fala que é um excelente poema. O Caramuru que é inferior a esse era do Araguaia, né? Mas aí tá os temas. Então é mais ou menos isso aí, gente, do Arcadinhos. Vocês têm alguma coisa a comentar? Alguma dúvida em relação a isso? Algum comentário a fazer aí? Do, sobre o arcadismo? Alguma dúvida? E podemos falar um pouquinho sobre o barroco.
Então, o barroco, vamos falar rapidamente sobre o barroco, um pouco anterior, né, a esse período, né, o contexto histórico, não, perdão, posterior, quer dizer. Aqui está o contexto histórico, no caso que acontece a reforma protestante, no caso dividiu a igreja cristã lá na Europa, isso afetou, no caso, o mundo, né, cristão, e dentro do próprio catolicismo também houve um cisma, já havia tinha sido um cisma anterior a isso, em que dividiu a igreja cristã entre o oriental e o ocidental. E a ocidental, no caso que era romana, ainda teve a divisão com os protestantes, né, que se separou, né? Então, fundada a Companhia de Jesus com os jesuítas, a igreja dá início ao momento de contra-reforma para combater a reforma. Aí, nome do barroco, outro na Europa, que era o marianismo, na Itália, o gongonismo na Espanha, o preciosismo na França e o seiscentismo, que é na literatura brasileira. O barroco no Brasil, marca inicial em 1601, né, que é anterior ao arcadismo. Inicia-se em 1601 com a prosopopeia de Bento Gonçalves. Não, então esse poema tem 94 versos, em oitava rima, decassílabos heróicos, conforme ensinava Luiz de Camões, que é baseado no Camões, isso aí. Então, diretor de Jorge Coelho, donatário da Capitania de Pernambuco, diretor nisso. Narrador do poema Proteu. O intuito do poeta era enaltecer os feitos dos guerreiros da batalha ao Caciquibe, caracterizando o poema como um gênero literário épico. Procurou imitar os Lusíadas de Luiz de Camões. Tá? É praticamente quase uma, uma cópia modificada dos Lusíadas. E é o conteúdo da linguagem barroca, conflito entre visão antropocêntrica e teocêntrica, oposição entre o mundo material e o mundo espiritual, conflito de fé e razão. Isso já vimos no arcaísmo, no mesmo esquema. Né? A linguagem tem a característica cristianismo, morbidez, realização amorosa, sensualismo, sentimento de culpa cristão, consciência da unidade de tempo, família de tempo, hoje é raciocínio complexo, carpe diem também, poemas preferencialmente escritos em forma de soneto, poema de quatro estrofes, em dois quartetos e dois tercetos, totalizando 14 versos, gosto pelas inversões pelas construções complexas e raras. No Brasil, nos a prosopopeia, no Bento Teixeira, né? E o barroco, no caso, só começou a ganhar força entre 1720 e 1750, devido à fundação das academias. Então, o barroco, outro fato, que o barroco é a expressão artística não apenas da literatura, como também das artes plásticas. Então, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, possibilitou o desenvolvimento do barroco, né? Resultando uma construção de igreja do estilo barroco até mesmo durante o período do arcadismo. Autores principais, Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, né? Suas poesias satíricas, e temas graciosos e pornográficos ele tinha. Então, dizem que ele, o Boca do Inferno não perdoava ninguém, nem rico, nem pobre, negros, brancos, mulatos, padres, feiras, autoridades civis, religiosas, amigos, inimigos. Todos eram objeto da sua lira maldizente. Então, quer dizer, ele não perdoava ninguém. Então, quem que ele tinha de detonar, ele detonava. Nos seus poemas satíricos, o governador baiano Câmara Coutinho foi assim retratado. Assim como o governador ele tratou dessa forma. Análise em bono, com tal sacada, que entra na escada 2 horas primeiro que o seu dono. Né? Como de, tipo um Pinóquio, né? Como de mentiroso. E aí vai, né? Triste Bahia é outra poema dele, né? Definição que a cidade é a Bahia, que já falamos, né? O que falta nessa cidade? Verdade. O que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que ele ponha? Vergonha. Dê-o a viver, se exponha, por mais a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Quem a pôs nesse socrócio, negócio? Quem causa tal perdição, ambição? E a maior desta loucura, usura. Notável desventura de um povo nécio e sandeu, que não sabe que o perdeu. Negócio, ambição e usura. Eu achei bem interessante nessa poesia dele, né? Nota como ele trabalha de uma forma muito interessante, né? Esse jogo de palavras dele, né? Aqui cada um, mais, Dona Ângela, então até, né? Crucificado, então autores do Barroco, Bento Teixeira, Padre Antônio Vieira, na prosa, né? Então, na poesia, Bento Teixeira.
E na prosa temos Padre Antônio Vieira, que escreveu os seus sermões. Então, Padre Antônio Vieira é a maior expressão do barroco em Portugal. Veio para o Brasil com seus 7 anos de idade. Sua obra pertence tanto à literatura portuguesa quanto à brasileira. Pedimos isso aí. Pertence esses dois mundos aí. Bom, esse aí foi sobre o barroco. Algum comentário mais, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Hum? Vocês não falaram nada, eu estou falando sozinho. O que vocês acharam mais interessante nesse no barroco e no arcadismo? Barroco. Sim. Uhum. Então, gente, vocês que podem falar aí, a Pamela não está podendo falar, porque é do Coronel, mas quem puder falar aí, o Vic, o Eduardo, o Paulino também não pode falar, porque né, se quiser falar baixinho, pode falar também, vou escrever e tal. Vocês têm alguma dúvida, alguma. E o Eduardo, Não, professor, tá tranquilo, tô acompanhando aqui. tudo tranquilo? Uhum. Beleza, então. Vamos seguir aqui. Vamos falar um pouco sobre as relações românticas. Então, gente, é o seguinte. Eu estou fazendo uma revisão, né, da prova. A prova vai ter, são 7 perguntas, né? Então, bom, então as perguntas vão estar aí na, daí vocês, eu estou fazendo uma revisão, né, de todo do máximo de conteúdo possível que eu posso passar para vocês, né? Só por isso eu pergunto, se tiver alguma dúvida, se vocês precisam de algum esclarecimento, alguma coisa aí, tal. Então, por isso eu pergunto para vocês isso aí, né, para ficar tudo certinho, né? Mas vai ser baseado nisso aí. É claro, eu não quero dizer que vai haver, eu passei todo o conteúdo para você, que eu vou passar esse tanto de conteúdo, tipo, tanto de perguntas, 20, 30, 40, 50. Não, são poucos, são 7 perguntas, se eu não me engano, né? 6 ou 7, acho que são 7. 6 ou 7. Não vou passar tanto, não vou passar esse tanto de não, Paulo. E a pessoa, então, foi selecionado algumas, né, perguntas, está tentando abranger o conteúdo assim geral, né? Mas as perguntas estão baseadas nos materiais que foi passado para vocês nas semanas, né? Quando você tiver acesso à prova, vocês vão ver como é que vocês vão buscar. Não são muitas questões, né? Mas vocês vão ter que trabalhar um pouquinho nelas, só isso. Vamos lá então. Bom, a próxima poeta de direção romântica. Como construir a identidade literária de um país? Né? Isso foi importante esse tema. Né? Foi uma das mais importantes assim, que nós tivemos. É claro que nós vamos passar tudo, né? Mas aí vamos pegar uma geral em relação a essa do romantismo, né? Então,
Inspirado pela proclamação da independência em 1822, jovens ali começaram a buscar símbolos verdadeiramente brasileiros que pudessem ser cantados em verso e prosa. Ó, que símbolos? A pergunta. Aí vem. Nós não tivemos os cavaleiros medievais da Europa. Claro, o Brasil foi descoberto na Idade Moderna. Né? Não tivemos idade. O Brasil não tem idade medieval, assim, historicamente falando, né? Como a Europa tem. Né? Então não tivemos. Mas não tivemos os cavaleiros medievais da Europa, mas tivemos os índios em uma beleza natural só nossa. Serão nossos símbolos. Então, quais serão os símbolos do romantismo, no caso? Para que você pudesse ser cantada em verso e em prosa, os símbolos brasileiros, que são os índios, e a beleza natural que esse país oferece, que não existe em lugar nenhum do mundo, só aqui. Então, daí vem Gonçalves Dias, que ele, de poesia e prosa completas, né? Que ele compôs isso na cidade de Coimbra, Portugal, em julho de 1843, como vocês podem ver. E é conhecido demais essa poesia, que vale a pena sempre recitar, né? Ele tem Palmeiras onde canto sabiá, as aves que gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, ele estava fora do Brasil, estava lá em Portugal, e sentiu uma falta tremenda do país, ele compôs isso. Colocando os símbolos nacionais, valorizando os símbolos brasileiros mais do que os símbolos europeus, do que havia. Então, tudo para ele, no Brasil, era melhor do que lá na Europa. E ele, por isso que na matéria ele fala, não permita Deus que eu morra, sei o que eu volte para lá. Então ele queria, se pudesse morrer, ele queria morrer aqui, e não lá. Então, aí tem ufanismo e patriotismo, essa diferença que nós vimos, né? E o patriotismo é um sentimento positivo que se manifesta em atitudes construtivas e abnegadas e não exclui tomada de posições críticas, ou será falso patriotismo. Então, não exclui tomada de posição crítica. Então, as posições críticas é importante. Já o ufanismo é uma forma de patriotismo, mas é um sentimento ingênuo, parcial, que impede a visão crítica necessária à superação dos problemas do país. Então, enquanto aqui tem a visão crítica, aqui embaixo não. Então, uma visão crítica, patriotismo, uma visão crítica, o ufanismo não. É mais sentimental. Ó, tamanha a importância do poema de Gonçalves Dias que nosso hino nacional tem uma estrofe que cita parte dele. Depois se dá uma olhada onde tem ali. A canção do exílio tem citação ali. Então, em busca por uma literatura realmente brasileira, com seus heróis do Brasil, foi uma característica copiada do europeu, que também escreveu um pouco antes essa literatura de exaltação no passado, mas como o Brasil vivia o clima de proclamação de independência, o que menos desejava era imitar a Europa. Buscava a sua identidade brasileira e isso se refletiu na literatura. Então, o Brasil pertencia a Portugal, um país europeu, agora estava se tornando independente, não queria ser mais independente de Portugal. Então já se estávamos buscando a aprovação da independência. Então, temos que abandonar a imitação Europa e buscar coisas nossas. Isso foi o que ele quis. Foi isso que o povo daquele período dos românticos tratavam de fazer, buscando a identidade brasileira, a identidade própria. E a literatura que se refletiu nisso aí. Então, apesar da busca por uma literatura brasileira, o índio brasileiro, na literatura romântica, é um clone do cavaleiro medieval das novelas europeias românticas, encontradas, por exemplo, na obra de Walter Scott. Então, quer dizer, como a literatura nossa estava, no caso, em desenvolvimento, eles pegaram, digamos, a ideia europeia, no caso, e substituíram os símbolos por personagens nacionais. Mas se tira os personagens nacionais, nota-se que é a mesma estrutura de uma poesia ou de uma obra europeia. Por exemplo, Ijuca Pirama, o título é tirado da língua tupi e significa, conforme explica o próprio autor, digno de ser morto.
Embora nome próprio, Jicopera não tem nada a ver com o nome do índio aprisionado pelos Timbiras, é outra coisa. Né? Então temos a história e tal, né? Em que ele. Aqui tá. O, o que ele escreveu, né? Vimos aí sobre isso, né? Sobre essa poesia. Meu canto de morte, guerreiro ouvi, sou filho de selvas cresci, guerreiro descendo, da tribo tupi, da tribo pujante que agora é errante, do fado constante. Guerreiro nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu campo de morte, guerreiros ouvi. Já vi cruas brigas de tribos amigas e as duras fadigas da guerra provei, nas ondas mendaças, senti pelas faces, os tiros fugaces, os ventos que amei. Então é muito, tem muita rima nessa poesia dele. Tá todo o contexto. A gente não vai ler tudo isso, que é muita coisa, né? Tá, ele foi preso. Ele foi solto, então, porque ele, no caso, aí vem contando que ele não queria morrer e tal, né? Tudo isso aí. Então foi estimado como covarde. Como aquelas tribos dos tibeiros aprisionaram ele, geralmente matavam uma pessoa corajosa. Havia eram antropófagos, isso aí eles faziam, né? Como por exemplo, um guerreiro, uma pessoa de valor, eles matavam a pessoa e comiam, simbolizando que aquilo ali ia passar para a pessoa alguma honra. Mas como ele, no caso, foi covarde nesse aspecto, né? Ele chegou vivo, o pai, olha, você não está vivo? Ele pensou que o pai ia gostar dele, ia agradar-se dele ter voltado vivo. Não, o pai disse não. Amaldiçoou ele, aqui está toda a questão, né? Do amaldiçoamento do filho, né? Que o filho covarde, então aquilo é uma vergonha para o pai, era melhor que ele tivesse sido morto. Aí depois, para se redimir, ele volta para a tribo Timbiras e se entrega para ser morto. Ele foi lá e voltou, não, eu quero ser morto, porque eu quero morrer como um bravo. Só que, como dessa vez, quando ele mostrou bravura dentro dos inimigos, os inimigos deixaram ele viver. Então, ele não. Ele acabou sendo honrado, né? Pela atitude dele. Porque ele foi liberto para não morrer, que era um covarde. Agora ele voltou para ser morto, para, em caso assim, limpar sua honra. E como eles viram que ele foi muito honrado nesse aspecto, acabaram não matando ele. Agora ele acabou ficando vivo. É muito interessante. É. Então, os Cavaleiros da Tábua Redonda, segundo a lenda, foram os homens premiados com a mais alta ordem da cavalaria na corte do rei Arthur. Na hora descreve os códigos dos cavaleiros. Aqui está os códigos dos cavaleiros. Né? Os características humanas, retidão das ações, tal, 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 tal. Que índios são esses descritos na poesia de Gonçalves Dias? Quais as características perceptíveis que estão associadas aos cavaleiros medievais? Todo esse esquema aí também. O mesmo esquema, a mesma honra, no caso dos cavaleiros, os índios também tinham, estava nessa mesmo esquema aí. Tá? Então, essa fase é chamada da primeira geração romântica, no caso que vimos, né? Que é o que tem o nacionalismo, o indianismo e o local. Principais autores: Gonçalo de Magalhães, Gonçalves Dias e Porto Alegre. Né? Então, esse é o ponto. Aí vem falando sobre Cazuza, né? Essa música dele, Vida Louca, Vida Louca Vida. E aí vem relacionando com a primição, que é isso aí. Outra doença que durante o século XIX tornou-se epidemia e matou muita gente foi a tuberculose. A morte dessa atmosfera fundamentalmente influenciaram a literatura naquela época. O poeta mais representativo foi Lord Byron, que aí veio o byronismo, né, que já conhecemos, né, que influenciou, né, Álvares de Azevedo no Brasil e outros, né. Então, que se eu morresse amanhã, essa poesia de Álvares de Azevedo foi baseada no, na, no mesma, foi influenciado por Lord Byron, que influenciou essa segunda geração, do romantismo, né. Aí vem a segunda geração. Por exemplo, vamos comparar aqui agora. Então, além da morte, houve outras formas de fugir da realidade do mundo interior. Então, quer dizer, o amor é o sublime sonho e na fantasia. O amor, ora, é a idealização de uma virgem pura, ora é uma ardente sensualidade, possibilidade idealizada de mulher. Aqui eu chamei de Alves de Azevedo, falando sobre isso, né? E esse segundo geração, né, que é conhecida como ultrarromantismo também, que aí tem esses características, o mal do século, excesso de subjetivismo, de emocionalismo romântico, irracionalismo, escapismo, fantasia, culto da morte, pessimismo, isso aí.
A terceira geração, né? Vamos ver rápido, mas aqui tem essa aqui, ó. Tragédia no Mar, conhecido como Navio Negreiro, de Castro Alves, que diz assim: estamos em pleno mar, era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas a vermelha, o brilho, em sangue se banha. Fim de ferros, escala de açoites, legião de homens negros como a noite, correndo a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas ergue o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. Aí vem toda a poesia. Como vamos falar todo sobre isso, né? Tem muita coisa, né? Aí toda essa poesia da Língua Grega é muito interessante. Uma hora dessa. E aí veja assim, essas imagens aí, que esses estavam em recorte de jornais, que já vimos, né? Estamos apenas revisando aquilo que já viu. E aqui a venda escrava, a venda de escravos, era o que saía nos classificados. Isso aí influenciou esses poetas a ir contra isso. E todos eles eram abolicionistas, né? O pré-realismo, o conderismo, temas sociais e políticos, liberdade, né? Claro que vimos que o voo alto, que ele simboliza a liberdade, né? Aí Fagundes de Varela e Castro Alves são os principais autores desse período da terceira geração, conhecida como Condoreira, né? Vocês têm algum comentário, gente? Algo? Depois de nós vimos. Então, gente, passamos rapidamente apenas algumas slides, uma revisão assim, bem. Não dá tempo, claro, de passar tudo, então eu fiz um pouco correndo aí, para tentar abarcar o máximo possível. Mas aí não quer dizer que seja tudo isso, ou seja só isso, né? Pelas perguntas, vocês vão identificar os períodos, os tempos em cada período da literatura brasileira, e aí onde vocês vão encontrar as respostas para as respectivas perguntas. Não vai ter muita dificuldade essa prova. É só prestar atenção. Ah, outra coisa. Eu coloquei para vocês hoje, né, a aula de hoje, na parte de atividades, tem ali perguntas, né, para vocês responderem, mas elas são perguntas e respostas anteriores, tá? É pergunta das semanas anteriores, não coloquei aqui nada novo. Então, claro, se vocês responderem as outras questões, vocês vão ver as mesmas questões na aula de hoje, tá? Eu coloquei nas duas turmas isso, tá? E assim, vocês falem, coloquem se caso vocês precisarem de abrir alguma semana para vocês fazerem as atividades, vocês falam que eu abro, tá? É, professor, então, tem algumas que eu não fiz. Tem, né? Pois é. Uhum, Então, faz assim, anotem anotem as que vocês não fizeram e joga lá no grupo assim, ó, eu não quisesse, não quisesse e tal, tal. beleza. Ou vocês Fica. podem escrever aqui também se quiserem, que aí eu abro para vocês. São três, semana 5, semana 10, semana 11, semana 12, 13, 14, 15, 16, 17 e tal, sei lá, claro. Vocês podem fazer também para colocar no grupo lá também. Que, claro, vocês vão olhar com calma isso aí, né? Pois agora vocês não lembram. Revisem o portal de vocês. Revisem o portal de vocês. E daí, depois que vocês revisarem o portal, aí vocês anotem as questões, tá? Tá certo? Vocês têm alguma dúvida, gente? Não, professor, tudo certo. Alguma coisa a perguntar? Tudo certo, professor. Certinho? Gente. Então, bom, gente. Então, valeu aí a presença de vocês. Obrigado por estar aí com vocês esse semestre. Valeu conhecer vocês. São pessoas bem legais. E estudiosos, estudem, tá? A gente não desanima não, tá? Eu mais peço para vocês que vocês não desanimem. Não se desanimem e preparem-se para o próximo. Se vocês puderem adquirir esse livro,
Ele aparece aí na biblioteca virtual, ele tem também. Mas caso vocês puderem adquirir esse livro aqui, vale a pena. Ele é meio carinho, não é, professor? Mas tenta conseguir, sabe aonde? Tenta conseguir em outras livrarias aí, em sebo também. Tem sebo virtual que você pode também conseguir ele com bons preços. Tem uma que se chama Estante Virtual. Vocês já ouviram falar na Estante Virtual? Já comprei algumas coisas lá. Então, ele costuma ter preços bons. Tem pessoas que têm ele usado e vendem. E nos sebos também vocês podem encontrar. É um ótimo livro esse, gente. É muito bom sobre literatura brasileira, viu? Você vê que ele foi finalista do Prêmio Jabuti. E esse finalista ele estava entre, claro, teve o vencedor, mas ele estava um dos candidatos a ganhar o prêmio. Significa que ele é muito bom. Muito bom esse livro. Vocês podem tentar conseguir direto da editora também, Intersaberes. Ó. Tá vendo o nome da editora? Dá para ver? Conseguem ver? Sim, professor, dá para ver sim. Então, tenta conseguir pela editora também. Com desconto. Tenta se você conseguir com mais alguns aí que queiram. E tenta comprar esse livro vale a pena. É muito bom esse livro. Então, gente, valeu então. Uma boa noite para todos, tá? Boa noite, professor. Obrigado por tudo aí nesse Qualquer semestre. coisa você, nada, eu que agradeço. Qualquer coisa vocês escrevem lá, mandar lá pode quiser mandar no privado alguma questão, você pode mandar também. Se vocês quiserem mandar no Fiscal Questão, se quiserem mandar no privado também, vocês mandam, tá? Se não quiser mandar no Tranquilo. grupo, tá certo? Beleza, obrigado, hein? Bom, gente, valeu então. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigadão. Boa noite.